No final do último episódio do update, a gente falou sobre como a Nintendo lançou finalmente o comercial aqui no Brasil, né, da família Switch. Basicamente do Switch 2, mas de certa forma do Switch 1 também. Esse foi até o que a gente comentou ali, talvez até mais do Switch 1 que do Switch 2. E a parada que me chamou mais atenção nesse vídeo é que é o elemento família, né? Todo mundo reunido jogando o jogo do Switch, né? Acho que se não me engano, Mario. E isso é uma coisa bem forte no lançamento do Switch 2 e bem forte na indústria como um todo no momento que a gente está agora. A gente está querendo falar sobre esse tema já faz um tempo, sobre como os jogos co-ops foram abandonados lá por meados de 2007, mas estão retornando agora com bastante força, de uma forma mais digital, mas mesmo assim voltando com destaque. Eu achei interessante porque no lançamento do Switch 1, no trailer do primeiro Switch, tinha um elemento de as pessoas se reunindo para jogar um jogo. O que durante alguns anos, na verdade, quase 10 anos na época, uns 7 anos na época, uma geração inteira quase, era uma coisa de. Não, as pessoas estão jogando juntas, mas elas estão jogando online. E aí os jogos Online. passaram a ser mais competitivos. Você teve até um crescimento de. Os grandes jogos online, eles eram jogos competitivos, como por exemplo, sei lá, League of Legends, né? O lançamento do Switch 1 não era isso. O lançamento do Switch 1 eram pessoas se reunindo para jogar o console do momento fisicamente. E é interessante porque, 8 anos depois, lançamento do Switch 2, o trailer do Switch 2 é um trailer muito interessante em que ele mostra aquelas funções de Discord, uma coisa meio Discord, né? Parecida com Discord, né? Que tem a ver com o momento que a gente está hoje, o momento de e se o Couch Co-op voltasse? Se o Couch Co-op, que tanto fez sucesso durante 20 anos, voltasse. Mas as pessoas não têm mais como se reunir pessoalmente. Não só, por exemplo, por causa da pandemia, mas as pessoas realmente não têm mais esse tempo e não têm mais esse costume, né? Então, o que você faz? Você faz jogos que as pessoas vão conseguir jogar da mesma forma que ela jogava 20 anos atrás, só que dessa vez à distância, né? Eu acho isso muito, muito interessante nos anúncios aí do Switch. É uma coisa recorrente nos anúncios tanto do Switch 1 quanto o Switch 2, como a Nintendo tá de olho no que o público quer, tá de olho no que o público acha interessante e tá querendo fazer certas coisas fazerem sentido, é, o ato de jogar fazer sentido no mundo que a gente vive hoje. Jogar em comunidade, né? Não necessariamente um jogo competitivo. Porque o Switch, como você bem falou, desde o nascimento dele, ele é um videogame mais social. É um videogame que você tem a experiência de um console quando você conecta ele na TV, mas ele é esperado que você vai levar ele nos lugares, as pessoas vão ver, vão interagir, você vai botar ele na mesa, vai jogar muitas pessoas juntos. E isso é a parte importante dele. Só que, ao mesmo tempo, a percepção da Nintendo, para mim, é muito clara. Como o Switch bombou muito junto do Animal Crossing durante a pandemia, foi aí que ele virou o terceiro, o segundo console das pessoas. Para eles ficou claro que eles não podem depender só de ser um console que a pessoa possa interagir com os outros se ela levar para os lugares. Então aumenta o investimento em online por parte da Nintendo, que era péssimo, ainda não é dos melhores, mas pelo menos aparentemente melhorou. E você também tem essa proposta deles no Switch 2 de você poder compartilhar o seu jogo com algum amigo e de você poder jogar online. Você tanto poder emprestar o jogo, compartilhar ele de emprestar com algum amigo, quanto jogar online com ele sem ele ter o jogo, utilizando a sua cópia, que é justamente essa simulação, essa digitalização do Couch Co-op, que é a mesma coisa que você entregar um controle para alguém que está do seu lado, que hoje em dia é uma coisa que em muitos jogos foi perdido, mas que está sendo recuperado através desse game share, tanto da Nintendo quanto do game share original, que é essa lógica da Steam, que você consegue tanto utilizar a Steam para fazer algum amigo seu acessar um jogo seu enquanto você está jogando, como se ele assumisse um controle do seu lado, igual o Parsec funciona, por exemplo, quanto você pode adicionar ele na sua família e dar acesso a toda a sua biblioteca de jogos e criar assim mais uma lógica de senso de comunidade, fazendo com que a família da Steam e talvez no Switch também não seja necessariamente o seu núcleo familiar, quem mora com você, mas o seu núcleo social, as pessoas à sua volta que gostam das mesmas coisas que você. Então é uma lógica de que se essa pessoa é um familiar seu, um amigo seu, você pode jogar com ele e compartilhar esse momento com ele. E isso está incentivando mais e mais jogos a trazerem de volta a lógica do co-op e
talvez jogos inteiros voltados para o co-op. A Steam, ela dá muitas ferramentas para isso ser feito. A lógica dos servidores deles e o P2P deles, tudo isso são ferramentas que são parte do Steamworks, que o dev consegue fazer acesso sem precisar bater muita cabeça com toda essa parte do back-end. Ele tem que fazer ainda a implementação de conexão da engine dele com a Steam, mas definitivamente já é muito mais fácil do que fazer toda uma conexão completa por conta própria. O que possibilitou jogos simples e indies, permitindo que você jogue com seus amigos, como se fosse uma experiência, como se todo mundo estivesse no mesmo local, ou um sentimento parecido, sem algo que 10 anos atrás basicamente seria impossível, porque precisaria de um investimento muito grande. Então, se hoje em dia a gente tem Lethal Company, né, como está aqui atrás, e Peak, muito a conta desse avanço da Steam em permitir os devs incentivar os devs a fazer esse tipo de coisa, dar ferramentas para ele fazer esse tipo de coisa, e agora a gente vê a Nintendo no mundo dos consoles também incentivando isso, tentando empurrar o mundo dos consoles para essa mesma direção. Tem um pouco a ver também com o investimento que esses jogos têm, né? Durante muito tempo, um jogo só era visto ou válido se ele tinha um orçamento mais alto, se ele era um AAA e etc. Só que aí eu acho que os jogadores, com a distância também, eles começaram a valorizar muito o fator diversão, né? Eu imagino que um jogo como Peak ou o Lethal Company, que são jogos que eu adoro jogar, ou jogos que eu joguei um pouco, mas que eu não gosto muito de jogar, por exemplo, como o Among Us, esses jogos não fariam sucesso 10 anos antes da época que eles foram lançados, né? Eles fazem sucesso no momento que eles estão hoje, no momento que a indústria está hoje, que é uma como eu falei, é uma indústria, acho que eu comento isso falando sobre Silksong antes, é uma indústria que é propícia a jogos pequenos explodirem apenas baseado na qualidade da diversão dele, né? É uma indústria que isso não permitia que isso acontecesse há 10 anos atrás. Talvez há 30 anos atrás fosse diferente, por exemplo, que você não tinha a lógica de produção do público, a lógica do público o público não sabe, eles conhecem estúdios, há 30 anos atrás a gente conhecia, eles compravam Atari, Atari, Pong, e era isso, era para jogar o que estava ali divertido. Não era para jogar o jogo com o melhor gráfico necessariamente, e não era para jogar o jogo do estúdio famoso. Era para jogar o jogo que eles queriam jogar, né? E é uma lógica que Só está... fazer uma aspa, tu fala aí, tipo, há 30 anos atrás... Eu falei, 30 anos não, atrás não 30 era anos Atari. Exato. já Eu tava era, pensando tipo, nisso quando eu tava Mario falando. 64. Eu pensei em me corrigir, mas pensei, não, acho que ele não reparou. Pô, Mas Pokémon já é quase 30 anos é atrás, verdade. tá ligado? É verdade. Não, mas enfim, de qualquer forma, isso até 30, vamos dizer assim, até 30 anos atrás, essa era a lógica, né? Sim. Até essa geração do Quando veio o PlayStation 1, que eu acho que tem essa guinada Sim, pra acho que é esse direcionamento. uma boa data para marcar, É. né? Mas é uma lógica do jogador estar valorizando a diversão e tá valorizando a gameplay e tá valorizando a interação com os seus amigos, né? Tá jogando ali. E isso tem uma série de plataformas que permitem isso. Por exemplo, você falou da Steam, por exemplo, que tem o Parsec não, o Remote Play, que é tipo o Parsec, né? Que Isso. você consegue fazer com que as pessoas à distância joguem o mesmo jogo como se elas Só que é estivessem muito mais jogando. fácil de configurar. Você só já tem dentro da Steam. É Você não muito precisa... fácil de configurar. Não, Eu já peguei, outro dia eu peguei um jogo, aquele Lovers in a Dangerous Planet, uma coisa assim, que eu peguei esse jogo, tava, sei lá, R$3 na Steam, é um jogo da época 360, um jogo super divertido, ele tava muito barato, eu comprei, e ele é um jogo que, quando ele foi lançado, ele só permitia co-op local. E aí eu pensei, pô, isso aqui é inútil, eu gastei dinheiro à toa, porque é um jogo co-op. E aí eu falei, não, tem um Remote Play, eu posso jogar com os meus amigos. E por, sei lá, R$3 eu tive uma experiência excelente jogando um excelente jogo, um jogo que é muito, muito bom, passa despercebido e que eu tenho certeza que se esse jogo saísse hoje, ele seria um jogo de grande sucesso, com certeza, entre a comunidade de pessoas que gostam de jogar jogo online, né? Isso também tem um lado que eu não vou dizer que é negativo, mas é só uma questão curiosa, né? Esses jogos que você citou, o Peak, o Lethal Company, que são jogos que eu gosto muito, eles são chamados por muito de, tipo, Friendslop. friendslop, que é tipo, é a bobajada que você joga com seus amigos. Esse termo é usado de uma forma negativa, mas eu não Isso. acho que o jogo em si seja negativo. Eu acho que são bons jogos, que são interessantes de serem jogados, e que se ele tá colocando a diversão e a interatividade com outros jogadores acima de
gráficos, vamos dizer assim, gráficos na palavra solta no vento, sabe? Tipo, os gráficos, sabe? É, Nice graphics. exato. Eu acho que é um jogo super bem sucedido. O jogo não precisa ser o Sim. mais bonito, mais realista para poder ele ser bom. Ele tem que funcionar dentro da proposta dele. E se essa proposta é ser um jogo, essas propostas são jogos acessíveis, jogos baratos, jogos acessíveis não só em termos de preço, mas acessíveis de Simplicidade, né? De entender você, o você, gameplay. cara, Peak, você demora 1 minuto pra você entender o jogo. E é bizarro o quão bem implementado é o tutorial do jogo quando você começa a jogar ali. Tipo, você aprende todos os botões em 30 segundos. É realmente Explorando a impressionante. própria área do aeroporto, aí é intuitivo. Isso. São jogos intuitivos, são jogos bons de jogar. E eu acho que o público geral, essa mentalidade foi chegando no público geral, vamos chamar assim, no blockbuster, né? No jogo AAA, que é por exemplo, pelos jogos do Joseph Fares, né? O It Takes Two, há uns anos atrás, ele ganhou o Game Awards com essa lógica. Era a lógica de, é um jogo co-op, é para duas pessoas, beleza, não é um grupo grande de pessoas, mas é um jogo para duas pessoas que ele parte da interatividade entre duas pessoas estarem sempre interagindo e cooperando, né? É o jogo co-op mais co-op já feito, né? É o Sim. jogo que ele realmente só existe pela cooperação, né? O Joseph Fares, antes do It Takes Two, ele fez o A Brothers, Way né? Out. Não, eu O falo A Way Out também. não, o Way Out foi antes do It Takes Two. Mas Isso. falando, Isso. inicialmente ele fez o Brothers, que é ali de 2009, 2010, que quando ele saiu ele era um jogo pequeno, ele era tipo, um jogo indie, ele era um jogo que tava, se não me engano, na Live Arcade, eu posso estar muito enganado Isso. quanto a isso, Era isso ele mesmo. tava na Live Arcade, então ele era um jogo pequeno, e aí ele usou essa lógica de, não, e se a gente fosse aumentando isso? Ele fez o A Way Out, que era um jogo maior, né, era um jogo mais fotorrealista também, e depois ele fez o It Takes Two, que foi um jogo de grande sucesso. E depois ele fez Split o Fiction. Split Fiction, né? Que foi um jogo que saiu no início desse ano. Vendeu super bem. Um jogo super elogiado, um dos jogos mais aclamados do ano, né? Com certeza estará em Game Awards e etc. Né? No fim do ano. Não sei se ganha, mas enfim, isso não importa. O importante é que é um jogo que as pessoas falaram sobre. E eu não consigo me lembrar. é, de- Desde que eu nasci, assim, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos eu não consigo lembrar de outros jogos grandes, de grandes estúdios, jogos publicados pela EA, que são dessa forma, que estão prezando pela gameplay, estão prezando pela cooperatividade, sem ser a Nintendo, claro, porque a Nintendo aí já é realmente outra conversa, né? Sim. Que a Nintendo faz. Mas é muito interessante esse fenômeno do couch co-op tá voltando. Jogar esses jogos à distância com os meus amigos conversando no Discord me traz tanta felicidade quanto na época que eu jogava jogos lado a lado com os meus amigos no sofá mesmo. Isso é muito bom. E você falou ali como essa lógica do o grande público, quando vira blockbuster, eles não têm mais interesse nisso, ou passam, ou voltam a ter. Para mim é muito claro o momento de ter essa ruptura de ter os jogos Couch Co-op, parar de ter e passar a ter online, que é quando você falou do Live Arcade, basicamente essa época da Xbox 360, que os estúdios entendem. O público fala, eu quero jogar jogos online, e o estúdio entende que eles só querem jogos online. E também é um pouco essa lógica de que é o momento onde nasce o gamer. O público tem uma divisão entre o público casual e o público hardcore. E teoricamente esses jogos que você joga com seus amigos junto, ele é um jogo mais casual. E o jogo que você joga online com foco total, só você e seus inimigos, é um jogo mais hardcore. Então, Isso tem a isso ver também, isso tem a ver também com essa lógica de nessa época do 360 e do PS3, o que essas empresas grandes estavam fazendo. Nessa época tinha uma divisão um pouco mais clara, antes disso, né? Tinha uma divisão um pouco mais clara entre jogos de PC e jogos de isso. console, né? E aí virou Então, quase uma coisa a só. lógica do console, ela era uma lógica de interatividade, a lógica de você usar controle. Por exemplo, na época que saiu, em 2001, que era uma época que videogames já existiam. Em Sim. 2001, o primeiro Halo, ele foi considerado uma coisa, tipo assim, entre aspas, revolucionária pela forma como ele implementava a gameplay para o controle de um jogo que deveria ser um jogo de PC, deveria ser um jogo PC. de um FPS que você joga com mouse e teclado. Na época, é sem discussão. FPS é mouse e teclado. Um jogo grande que está implementando controle para ser tipo a forma primária de você jogar um FPS, na época era uma coisa diferente. Sim. Não sei dizer revolucionária, mas era uma coisa muito, muito
definitiva para a indústria. E aí, o que começou a acontecer foi, as pessoas começaram as empresas começaram a trazer a lógica de PC, a lógica do competitivo, a lógica do jogo multiplayer para o console. Então eles pensaram, o jogador, há uns anos atrás, o jogador de console é o cara que ele tá segurando o controle na mão dele, e aí ele está jogando o joguinho bobajada. Enquanto o É game. porque o PC é o computador pessoal, é o seu Sim, computador. exato. Enquanto o console é o console da família. Então, Sim. o Ficava na console tinha essa sala. lógica de ser de todo mundo, enquanto o computador é a lógica de ser sua. As Só que quando pessoas você geralmente tinham uma televisão só, você tinha um console na casa, uma exatamente. televisão. E quando você passa a ter o jogo de PC e o jogo de console ser o mesmo jogo, você acaba tendendo mais para um lado, o lado que dá mais dinheiro, né? No final das contas é isso. Então, por exemplo, se você lança Battlefield 3 para o console e vende pra caramba, por que eu vou fazer co-op em Battlefield 4 se a galera claramente jogou mais online do que o co-op do Battlefield 3? E aí vai se retroalimentando. Aí até a gente chegar justamente na pandemia, que é a hora que a galera percebe que jogos existe esse público casual ainda e ele é muito importante, e quando esse público casual fica sem acesso a outro tipo de entretenimento, eles recorrem aos jogos, e aí explode Animal Crossing, explode Among Us, muito mais do que um jogo competitivo como Valorant, que lançou na mesma época. Por mais que também tenha explodido, não conseguiu fazer os mesmos números de que o Among Us, por exemplo, um jogo muito conhecido. Que são jogos acessíveis, são jogos casuais. Por exemplo, uma pessoa que não joga videogames, você coloca na mão dela Animal Crossing. Em 10 minutos ela vai falar, eu estou apaixonado por esse jogo. Em 10 minutos, você deixa uma pessoa que não joga, e bota Valorant na frente dela, ela vai falar, que merda é essa que eu tô jogando? O que está E o que acontecendo? tá acontecendo? Você, Tipo, não tô entendendo você nada. por exemplo, joga jogos e não entende o que está acontecendo no Exato, Valorant. Valorant é uma parada que eu não consigo. Tipo, eu jogo muito jogo, Valorant não é um deles. Exato. E é justamente essa parada, essa divisão entre o hardcore e o casual acontece na sétima geração, com o Xbox 360 e o PlayStation 3, mas de 2018, mas principalmente 2020 para cá, começa a voltar a se diluir isso, porque mais pessoas que são, entre aspas, casuais passam a jogar mais jogos, e os jogadores hardcore não tem mais tanta força, porque menos jogos são lançados, os jogos não são mais tão complexos, a não ser que sejam jogos competitivos, como é o caso do Valorant, League of Legends, etc. Não existem mais esses jogos hardcores assim. Você vai jogar de tudo, você vai jogar o jogo tanto casual quanto o jogo hardcore. Então ficou-se uma coisa mais misturada, principalmente por conta dessa questão de você ter mais jogos co-op, ter o Discord, o boom do Discord, e isso faz com que as pessoas busquem mais jogos que remetam à lógica de comunidade, como a gente falou no começo. Essa questão de comunidade também é interessante que você falou, por exemplo, do Discord. Há 10 anos atrás, eu jogava jogos com os meus amigos que No eram Skype. gamers, sabe? Era um cenário de pessoas que gostam de jogos jogando jogos. Hoje é muito normal você ter, por exemplo, na época do Among Us, no Discord, por exemplo, a galera entrava no Discord para poder jogar Among Us, e metade das pessoas ali não são pessoas que são apaixonadas por jogos, Exato. são gamers. Eu não gosto desse termo, mas tem que ser dito às vezes, né? Mas é isso. Né? Mas essa questão de comunidade é interessante, por quê? Porque tornar jogos mais acessíveis e tornar jogos mais interessantes para o público casual fez com que o conceito do o grande gamer, o gamer com G maiúsculo, trademark, Perdesse força. perdesse força, porque se tem jogo disponível no celular, as pessoas jogavam Among Us no celular, né? Se tem jogo disponível no celular, se os jogos casuais podem ser jogados no computador, que você não precisa gastar R$ 8.000 no computador. O que é o gamer, né? Se todo mundo consegue jogar alguma coisa, quem que é o gamer de verdade? A galera que Exato. tá. Né? A galera tá jogando, a galera que. Se você gosta de jogos, você se diverte, você é um gamer, entendeu? Não deixe nenhum loser te dizer o contrário, entendeu? Nenhum loser que gasta uma grana absurda no console e te falar o contrário. Se você gosta de A gente jogos. estava falando diretamente sobre isso semana passada. A gente estava vendo um dado da pesquisa de Jogos Brasil, que é uma pesquisa que acontece todo ano, e estava mostrando que a maior parte da população brasileira que joga jogos, que se considera gamer, joga no celular, depois no PC e só por último o cara do console. Então, é isso. Virou. O que é ser gamer ficou muito mais diluído. E tem as pessoas competitivas, gamer competitivo, que ainda é o mais hardcore, mas o que é ser gamer ficou muito mais diluído. E é isso, né? Assim, isso também vem com o crescimento, como você falou, de jogos mobile. Genshin, ZZZ, por mais que não sejam jogos co-op, dão acesso às pessoas,
funcionam como porta de entrada, que levam ela para jogos co-op, então a pessoa depois vai jogar um Battle Company, num PC mais fraco, um pique no PC mais fraco, Mas mesmo não sendo e jogos co-op, por exemplo, você Genshin, pode jogar com amigos é um também. jogo com um senso de comunidade. Isso, sensibilidade. É um jogo que, por exemplo, eu não jogo Genshin, mas uma coisa que eu sempre achei interessante era que as pessoas que jogam Genshin, a pessoa tá jogando, ela vai na internet procurar coisa, ela fala com outros Eu jogadores jogo de ela, ela Genshin. faz arte, ela faz cosplay, ela vai em Ela, evento, é, visita o lugar tal, tem evento é um Genshin. jogo que, apesar de ele ter mecânicas levemente mais complexas, ele é um jogo muito acessível e que Roda o celular. conseguiu criar uma coisa, um senso de comunidade muito grande, né? E Então, junto dele, eu acho que a gente também pode botar nessa lógica, saída do lugar, acho que Fortnite, né? Fortnite cria esse verdade, senso de Fortnite, comunidade, Fortnite. ele é acessível porque tem para console, tem para PC, tem para celular. Também eu acho que ele é um bom momento de rachar essa lógica do gamer casual com o gamer hardcore. Sim. E ele também. Eu sei que é muito bobo, mas é tipo, é uma lógica genuína o Fortnite, porque de como ele ajudou a rachar, porque tipo, é um jogo que você pode gastar o dinheiro que for. Você vai entrar no jogo e todo mundo começa do zero. Você vai entrar no Exato. mapa, todo mundo vai cair do mesmo lugar, vai cair de lá de cima, e você vai pegar a sua. Beleza, você vai ter a roupinha mais cara, tá? Mas se você não for bom, você não vai chegar até o final da partida. Você vai virar uma skin, você vai morrer. Né? Então, um jogo também que cria essa. É uma lógica muito interessante que o verdadeiro gamer ele vai morrer muito facilmente num Battle Royale, tá ligado? E às vezes um cara que não era um gamer, é, é, um gamer e que era um jogador mais casual, ele vai se dar muito bem num Battle Royale, porque sim, sabe? É um outro jogo que é muito interessante que dá pra você ver que as pessoas realmente estão. Que essa lógica do gamer realmente se dilui. Aí ele também atrai públicos diferentes, porque ele tem skin de uma coisa, skin de outra coisa, e agora a gente tem modo de jogo diferente. Você pode entrar lá e jogar uma coisa que não tem nada a ver com o Battle Royale, que tem, É. seja o que é parecido com o modo que é parecido com o CS, seja o modo que é Tem galera um que entra pra RPG de ver alguma show, tipo coisa. eu só fazia pra isso. Exato. Entrar pra ver o show, eu achava super maneiro. Um jogo E aí, Fortnite, ele é junto do Roblox, esses jogos, que na verdade são proto-metaversos, eles são mais próximos do metaverso, eles se baseiam muito no senso de comunidade. Mas como eu tô falando de metaversos e essas coisas, eu acho que isso aí acaba sendo já um assunto para um próximo update. Acho melhor a gente parar aqui, senão a gente vai queimar a pauta dos próximos Mais uma vez. updates. Exato, exato. Valeu, rapaziada. Um Valeu, valeu. abraço. Tchau.